Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer um banda. Um banda tem fundamento, mas quer um banda. Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma aula do nosso Umbanda Básica no curso História da Umbanda, tá? Se você chegou até aqui porque você acompanha nosso canal, está acompanhando esse curso. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal. Também não esquece de curtir esse vídeo e aproveita, já deixa aí um comentário dizendo de onde você é, de que cidade você é, e compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais, tá bom? E faça do Umbandeiros seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Lembrando que agora a gente já tem também a opção de seja membro, tá bom? Você será bem-vindo ao nosso canal. Então, hoje nós vamos falar sobre a história da Umbanda na parte de como surge a Umbanda, onde surgiu, como surgiu a Umbanda, tá bom? Se você chegou até aqui, você já entendeu um pouquinho sobre as origens, as heranças da Umbanda, tá? Mas vamos lá. Quando surge a Umbanda, a gente precisa determinar isso, tá? E nós já fizemos aqui algumas observações e acredito que já ficou claro para você de que algumas práticas, algumas manifestações que existem na Umbanda já existiam anteriormente ao anunciamento da Umbanda, ao surgimento da Umbanda. Isso ficou claro para todos. Então, quando eu falo lá nos meus vídeos e nas lives que caboclo, as entidades em si e os orixás não são propriedade de ninguém, é porque outras culturas também já utilizam-se dessas formas de manifestação, né? Então, a própria comunicação com os espíritos é histórica dentro da humanidade, como você viu nas aulas anteriores. Se você ainda não viu, volta e assiste as aulas anteriores, que vai ser muito importante, tá bom? E aqui a gente precisa determinar algumas coisas que sugerem como e quando a Umbanda surgiu. Vamos lá. Quando alguém nasce, quando você nasce, você precisa saber que existe um momento de quando eu nasci, né? No momento em que eu nasci. A gente sabe que aquele momento existe, tá? E de onde eu vim, ou seja, quem eu sou. São momentos distintos e a gente precisa conseguir relacionar isso, são coisas distintas, tá? Quando eu nasci é o momento em que eu nasci, em que eu surgi. E de onde eu vim é que determina quem eu sou. Então, nós estudamos até agora essa questão da Umbanda, dessa questão de, como é que eu vou dizer, das Umbandas e das vertentes de Umbanda, das origens da Umbanda, porque precisava ficar claro para você quem eu sou, né? No caso, a gente está falando da Umbanda. Quem a Umbanda é? Da onde ela veio, né? Então a gente começa a entender que ela herda alguns parâmetros de outras religiões. Eu acho que isso ficou claro ao longo desse curso, né? Ao longo dessa nossa jornada. Mas agora aqui hoje, na aula de hoje, nós vamos determinar, né? Quando surge a Umbanda, quando surge o ritual de Umbanda, quando surge a religião de Umbanda. Então, a religião de Umbanda, ela nasce no momento em que o seu ritual é criado, tá? Para determinar quando uma religião nasce, a gente precisa saber que o que determina isso é quando o seu ritual foi criado. Então, em 1908, um rapaz chamado Zélio Fernandino de Moraes, na região de Niterói, ele tinha aproximadamente 17 anos de idade, ele começou a passar mal. Ele tinha dores pelo corpo, se comportava de uma forma estranha, né? Às vezes falava com outras vozes, mudava a voz e comportamentos estranhos, e a família do Zélio começou a ficar preocupada com isso, né? E levaram até ele o tio doutor Epaminondas, né? Doutor Epaminondas, ele tomava conta
de um sanatório, tá? Então, o Zélio ele foi encaminhado para esse tio, que era médico, né? Que cuidava do sanatório, para ver se o Zélio tinha algum distúrbio, se o Zélio era louco, né? O tio olhou para ele, observou, fez todos os exames e devolveu o Zélio para a família e falou: esse rapaz não tem nada que possa ser tratado como loucura. E ao decorrer disso, muito tempo, o Zélio, ele inclusive foi exorcizado, tá? Para vocês terem uma ideia, ele foi exorcizado 3 vezes por um tio do Zélio, que era padre, tá? E o tio também devolve o Zélio de Moraes para a família dizendo: olha, aqui não tem nada que eu possa fazer por esse rapaz, não há exorcismo que cure as suas dores e a sua forma de agir. Então você vê, Zélio inclusive foi... ele foi exorcizado, né? A mãe do Zélio, ela levou numa benzedeira, tá? Porque o Zélio, ele acordava no meio da noite falando línguas que ninguém entendia, né? Ninguém conseguia compreender o que o Zélio falava. E ele se comportava às vezes como um velho e às vezes como alguém muito forte. Então um dia a mãe do Zélio levou ele a uma benzedeira, né? A benzedeira incorporou uma entidade, perdão, que deu o nome de Tio Antônio. E ele então disse, incorporado na benzedeira, que o Zélio, que esse rapaz, ele tinha uma missão a cumprir, que mais cedo ou mais tarde ele iria entender qual era essa missão. E também a família de Zélio, ela entendia que Zélio tinha ataques, era assim que eles classificavam o que acontecia com o Zélio, assim como eles se referiam ao que acontecia com o Zélio. E além disso, ele ainda tinha dores muito fortes, tá? Foi então que no dia 15 de novembro de 1908, o Zélio foi levado para a recém-fundada Federação Espírita de Niterói, e ali numa sessão espírita de doutrina kardecista, os médios começaram a incorporar espíritos de ex-escravos e de índios. E esses espíritos começaram a ser convidados a se retirar da mesa da sessão espírita, né? Por causa dessa questão própria do espiritismo. Eles eram convidados a se retirar, né? Porque eram espíritos de negros, ex-escravos e índios, né? E naquele momento, né, o Zélio, um jovem de 17 anos, ele incorpora um desses espíritos e ele pergunta às pessoas, ao dirigente da casa, por que vocês expulsam esses humildes, né? E os humildes aqui que o Zélio fala é aqueles espíritos de negros e índios que estavam incorporando na sessão naquele momento. Alguém ali olha para o Zélio e pergunta: e quem é você para perguntar isso, né? E a entidade que estava ali incorporada no Zélio, ele diz: se é preciso que eu tenha um nome, pode me chamar de Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverão caminhos fechados para mim. E naquele momento, um médium clarividente olha para o Zélio e ele diz o seguinte: por que é que você se identifica como um caboclo, se o que eu estou vendo aqui, estou vendo você como um europeu, vestindo também por vestes clericais? Então, o caboclo diz assim: o que você está vendo são restos de uma encarnação que eu fui Frei Gabriel de Malagrida, queimado na Santa Inquisição. Mas, numa outra encarnação, eu tive a oportunidade de nascer como um índio. E é como Caboclo das 7 Encruzilhadas que eu quero me apresentar. Então, vamos lá. Observa aqui que o espírito ali manifestado, ele fez questão de se apresentar como um caboclo, tá? Mesmo que ele tenha vivido várias outras vidas, várias outras encarnações. Ou seja, a Umbanda nasce a partir de um espírito que se identificou com um nome simbólico, né? Isso diz muito da Umbanda. E aqui a gente precisa deixar isso como um ponto muito importante no surgimento da Umbanda, tá? Vamos continuar então o nosso texto. Então assim, ó, e aqui dizem para ele:
o que que você espera aqui? Né? E ele responde, ele olha, o caboclo das 7 encruzilhadas olha e diz: eu venho para trazer uma nova religião, porque não basta vocês fazerem diferença aqui na Terra. Vocês querem levar essa diferença para o outro lado, para o outro mundo, para o mundo espiritual. Então eu venho para trazer uma nova religião na qual todos poderão se manifestar, tá? Para quem sabe mais, com quem sabe mais nós vamos aprender, e a quem menos sabe nós vamos ensinar. Mas todos poderão se manifestar nessa nova religião, na religião de Umbanda. E ainda perguntam para o caboclo das 7 encruzilhadas: e qual será o nome dessa sua igreja? E aí ele diz o seguinte: vai se chamar Tenda Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria recebeu o Cristo em seus braços, a Umbanda acolherá os filhos no seu seio. Então, no dia seguinte, boa parte das pessoas e dos médiuns que estavam ali, no dia 16 de novembro de 1908, na casa do Zélio Fernandino de Moraes, a vizinhança toda estava presente, né? Na casa do Zélio. E ali ele manifestou então pela primeira vez para comandar o ritual o caboclo das 7 encruzilhadas. Ele se manifesta e começa a dar as diretrizes de uma religião numa família em que não era espírita, numa família em que era mais católica, na verdade, do que espírita. O caboclo das 7 encruzilhadas, ele dá ali naquele momento as diretrizes da sessão, estipulando também os horários da sessão, e diz que os trabalhos deveriam ser realizados todos de roupa branca e de algodão. E nesse mesmo dia, Zélio de Moraes incorpora uma outra entidade que ali é chamada de Pai Antônio. Logo que Pai Antônio incorpora, isso estava acontecendo numa mesa, né, numa mesa branca, ali na casa do Zélio de Moraes, que foi realizada uma mesa onde seria feita a sessão espírita, tá? E no momento em que o Preto Velho incorpora, ele sai daquela mesa e vai para o canto da sala, e alguém lhe diz: por favor, o senhor não quer se sentar à mesa? E aí Pai Antônio olha daquele jeito de Preto Velho simples, né, calmo, e diz: não me sento em mesa, porque mesa é coisa de branco. Nego, senta no chão, senta no toco. E aí lhe perguntaram também se ele queria alguma outra coisa, o que eles poderiam lhe oferecer, e ele pede um cachimbo. E ele ainda diz, olha só que lindo, ele diz que havia deixado o cachimbo num toco quando ele era encarnado, e que mandasse um moleque buscar. Daí sai e surge o primeiro ponto de Umbanda, que a maioria das casas conhece, algumas variações de palavras, mas normalmente é o mesmo. Meu cachimbo tá no toco, manda o moleque buscar. Meu cachimbo tá no toco, manda moleque buscar. Na hora da retirada, meu cachimbo ficou lá. Na hora da retirada, meu cachimbo ficou lá. E aí surge então o primeiro ponto de Umbanda. Então, dessa forma, gente, surge a primeira manifestação da Umbanda na casa do Zélio de Moraes, né? Ali a gente precisa entender que... Por que eu estou dizendo que é onde surge a religião de Umbanda? Porque ali foi determinado o modelo do ritual, que seria chamado sessão, tá? A primeira tenda de Umbanda também ali foi criada, a tenda Nossa Senhora da Piedade. A idealização de uma religião, da nova religião de Umbanda, ali foi naquele exato momento onde ela foi idealizada e foi concretizada, né? E fundar a religião de Umbanda, que vem primeiramente para harmonizar as famílias. Essa é a missão da Umbanda, né? A manifestação do espírito para a prática da caridade. Foi assim que o caboclo das 7 encruzilhadas classificou a Umbanda, né? Para prestar a caridade. Então, vamos lá. Determina aqui, então, o momento em que a Umbanda nasceu, né? É isso que a gente precisa entender. Nós já estudamos as origens da Umbanda, já sabemos disso tudo, mas aqui esse dia, no dia 15 de novembro de 1908, foi anunciada, e no dia 16 ela foi alicerçada e baseada. Então a Umbanda surge
entre os dias 15 e 16 de novembro, então ela surge em 1908, tá? E aí a gente precisa entender algumas coisas, em que contexto que nasce essa religião de Umbanda, tá? A religião, ela nasce em 1908, onde não existia nada dos recursos atuais, onde nós temos das modernidades e tecnologia. Não existia televisão, não existia rádio, não existia automóvel, né? Também surgiu poucos anos após a abolição da escravatura. Tendo em consideração também que na época o contexto espírita do Brasil era outro, tá? Que ele era praticado por famílias que tinham condição para ir à Europa aprender o espiritismo. Foi mais ou menos entre 1853 e 1854, então a gente tem ali em torno de 50 anos depois surge no Brasil a religião de Umbanda, que ela tem uma influência espírita muito grande, mas que é uma religião totalmente independente. Tá? Por que eu trouxe todo esse contexto aqui? Porque a gente precisa se basear que a Umbanda, quando surge, ela tem ali a tríade dela, que ela é baseada em caboclo, preto velho e criança. Então, essas três linhas de trabalho, linhas de atuação, é o que determinam os trabalhos iniciais e como a Umbanda surge. E nós vemos, obviamente, ao decorrer dos anos, novas linhas de trabalho que vão surgindo, né? A origem da religião no nascimento do ritual surge naquele momento em 1908, mas ao longo do tempo muitas linhas de trabalho vão surgindo, como boiadeiros, marujos, baianos, mas aquela linha alicerçal da Umbanda é caboclo, preto velho e criança. Se não tiver isso, já fica difícil para identificar como Umbanda. A gente entende que ao longo dos anos várias outras linhas surgiram e foram agregadas, mas essas são as bases alicerçais da Umbanda, que foi naquele momento, em 15 de novembro de 1908, que Zélio anunciou de como seria, né? Então, aqui fica também para ficar registrado como que foi a linha de sucessão da casa do Zélio, para você entender, da tenda Nossa Senhora da Piedade nós estamos falando. Então começou com o Zélio Fernandino de Moraes, né? Depois ele passou essa sucessão para suas filhas Zélia e Zilmeia, e atualmente a dirigente da tenda, que é a sua neta Lígia Cunha, né? Que dirige a tenda até hoje ao lado do seu filho Leonardo Cunha. Por que eu estou trazendo todas essas informações? Para que você entenda um pouco da Umbanda. Eu acho que assim, é primordial e fundamental que um umbandista saiba daquilo que ele está falando e conheça a história. Um umbandista precisa entender a história da Umbanda, precisa entender como ela surgiu. Porque tem muita gente aí divulgando coisas que começam, inclusive, a dificultar o trabalho de quem faz um trabalho sério, e para aquele que quer aprender dificulta também um pouco, tá? Porque a Umbanda é muito romantismo, não sei o que, não é assim. Olha, a história está escrita, a história é essa, vários escritores trouxeram essa história, então a história da Umbanda é. E lembra aqui de novo, vamos de novo, ninguém está dizendo que a Umbanda, ela não tem práticas já, que trazem práticas já de anterior a 1908, sim, ela traz, mas ela agrega tudo aqui naquele momento. E uma religião surge quando é determinado o seu ritual e seu fundamento, e foi ali, 15 de novembro de 1908, que surgiu a nossa querida e amada religião de Umbanda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve, curte também. Se não gostou, deixa um dislike, não tem problema. E aproveita para deixar aqui agora um comentário, não esquece. Você já conhecia toda essa história? Você não conhecia? Deixa aqui um comentário sobre a história de hoje, sobre essa questão de como surge a Umbanda, o que você sabia a respeito. Comenta aí agora, por favor, não esquece. E compartilha nosso vídeo nas redes sociais, tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Umbanda Básica, História de Umbanda. Hoje falamos sobre como surge a Umbanda, tá bom? Forte abraço, meu fraterno saravá para todos.
Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer Umbanda. Umbanda tem fundamento, mas quer Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer